Gente, pega seu livro, volume 3, tá bom? Eu sei que tá bastante confuso para vocês, né? Eu descobri essa semana que vocês ainda têm tarefa do livro 2. Vocês estão fazendo tarefa do livro 2 ainda? De matemática? Não. Já E acabou? foi tudo, e foi tudo. Pronto, então vamos lá, ó. Fiz tudo em um dia. Ah, que bom. Ah, meu amigo, Ó, aqui na pergunta 6, eu nós estamos vendo algumas grandezas físicas, tá? O que é isso, Eugênio? A gente tem aí massa, Hoje um peso, açúcar. força normal, força tração, a gente tem aceleração, né? Então, a gente tem essas grandezas aí, né? Elas costumam ser confundidas, né, com outros conceitos. Mas eu quero que vocês analisem essas 5 alternativas. E ao analisar essas 5 alternativas aqui, eu quero que vocês apontem para mim qual é a única alternativa que vai apresentar apenas forças, tá? A gente tem várias grandezas que muitas vezes a gente confunde. Mas eu quero que você me mostre qual é a alternativa correta que está mostrando apenas forças, tá bom? É A, B, C, D ou E? É 30 e quanto, hein? Aqui é a 30, página 30. Página 30, pronto. Uhum. O Eugênio que acerta todas. A letra B, né? O Eugênio que acerta todas tem que pensar. Por que a gente tem esse exercício aqui? Ele é muito importante para você formalizar. Tração, massa e peso. Hã? Tração, massa e peso. Massa e peso? Então, aí é que tá. A massa não é uma força. Não é peso. A massa não é força. A massa ela é medida em quilos. A massa não é força, né? A gente tem a massa ela vai ser o quê? A massa ela vai ser uma grandeza, né? Uma unidade de medida de quilos, né? De um determinado volume, né? De um determinado corpo. A força peso, ela é uma força que ela compreende na questão da gravidade, quanto que a gravidade nos atrai para o centro da Terra. E a gente sabe que a força peso da Terra ela é 9,8 newtons. A gente tem a força normal, que é uma força que automaticamente ela vai nos atrair em direção ao próprio corpo, né? Que a gente tem esse equilíbrio, né? É uma força perpendicular, ou seja, uma força que pode nos colocar em pé ou deitados perpendicularmente, né? A 90 graus. Nós temos também aí a tração, né? A tração é quando você vai puxar ou quando você vai empurrar, né, algum determinado objeto. E acho que só tem essas 4. Aí a aceleração, né? A aceleração é quando a gente percebe... como eu posso explicar? Seria a velocidade, né? A aceleração ela é velocidade que o objeto ou que o corpo ele está se locomovendo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que você pode dizer para mim o que são forças e o que não são forças. Nessas explicações que eu te dei, você já chegou a alguma conclusão? O que é força, o que não é? É qual? Letra B, 2. É B, tem certeza? É isso mesmo, é a letra B. Quando a isso senhora mesmo. faz isso é porque é a B. É a letra B. É isso mesmo. A força peso, né? Tia, você tá apresentando alguma coisa? Não. A força peso é a força da gravidade que nos puxa para o centro da Terra. A força normal, a força perpendicular, e a tração, a força que a gente coloca sobre o objeto para ele se movimentar, né? Massa não é força, ela é medida em quilos, é o volume que cada corpo possui. Aceleração não é força, é a velocidade que cada corpo ele se movimenta. Oi? Porque, tipo, pra você fixar alguma delas, você tem que achar, porque quando, pelo menos aqui, quando a gente faz algumas salas, fica uma pessoa aparece falando, no caso de vocês, e aparece outra de você só que apresentando. Só que de vez em quando aparecem 3 de você, então eu tenho que ir na sorte pra ver que eu acho que é a primeira de sorte, a que tá apresentando.
Tô mandando aqui os mini vídeos, tá? No grupo, se vocês precisarem depois consultar alguma coisa. Tá tudo salvo lá, tá? Eu não quero. Ficou muito ruim. Podemos voltar para comer não. E sabia que Paulo, o apóstolo Paulo, falava isso também? Apóstolo Paulo falava isso. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Einstein nunca falou obrigado. Einstein, ele nunca falou obrigado pra ninguém. Quem? Einstein. Einstein nunca falou obrigado pra ninguém? Não, porque ele não fala português. Ah, meu Deus, Deville. Genial. Eu vou embora, vou pegar um pirulito aqui pra você. Genial. Entendi o trocadilho. Sensacional. Meu Deus Nossa, do eu céu. entendi o trocadilho, hein? Eu entendi. Muito bem. Bom, vamos continuar aqui. Pergunta 7, página 30. Deu uma piada horrível. Aqui são aqueles cálculos simples que a gente já conhece, de boas, tá bom? Sem muito problema. A gente sabe que quando a gente tem objetos que estão se deslocando com a mesma direção, com a mesma intensidade, né? A gente vai ter o mesmo sentido também, né? A gente vai ter forças somadas. E quando a gente tem objetos sendo deslocado em direções e sentidos diferentes, a gente vai fazer uma subtração, né? Diga, Jefferson. Tia, depois dessa piada, Lá vem o Jefferson. Ele vai colocar um fundo musical, né? Que piada genial, hein? Genial. Ó, a gente, só lembrando aqui vocês, toda vez que a gente tiver sentido e direção na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma direção e sentido, vocês já sabem, né? Quando a gente vê um objeto sendo deslocado na mesma direção e no mesmo sentido, a gente vai somar as duas forças. Quando a gente vê um objeto com direção e sentidos opostos, a gente vai fazer uma subtração das forças. Muito fácil, tá? Aqui na letra A, me diga. Eu tenho força 1 igual a 4,2 newtons. Força 2 igual a 3,6 newtons. Mesmo sentido, mesma direção, a gente faz uma adição, dá quanto? 7,8. Muito bem, 7,8 newtons, nunca se esqueça disso, tá? Você vai fazer assim, ó. A força resultante vai ser igual a força 1 mais força 2. Então, a força resultante é igual a 4,2 mais 3,6, que vai ser igual a 7,8 newtons. E a gente tem que indicar, segundo aqui o título do problema, a gente tem que indicar a intensidade, se ela está indo na horizontal e na vertical, se ela está indo da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Então, você tem que responder isso aqui, ó. A direção é horizontal e o sentido é para a direita, tá certo? Complementem aí se vocês não complementaram a resposta. A letra B está aqui embaixo. Aqui, a gente tem aqui o exercício B. Vocês vão montar do mesmo jeito, né? Ó, força resultante, ela vai ser igual a força 1 menos a força 2. Por que isso? Porque a gente tem sentidos opostos, né? A gente tem direções opostas aqui. Então, a gente vai colocar que a força resultante, ela é igual a 2,5 menos 0,8. Porque a força 1 é 2,5, a força 2 é 0,8, né? Alguém sabe o resultado aqui da letra B? 1,7. Isso, muito bem. 1,7 newtons, nunca se esqueça, newtons com N maiúsculo, certo? A gente está vendo aqui que a direção é vertical e a gente está vendo que está para cima. Por que para cima o sentido? Porque a força 1, ela é mais forte do que a força 2. Então, o sentido mais forte é que tem aí a grandeza que vai ser considerada, tá certo? Na letra C, do mesmo jeito, a gente tem sentidos, né, diferentes aqui, e a gente tem força 1, 4,2 newtons, força 2, 3,6 newtons. As mesmas grandezas aqui do exercício A, só que dessa forma a gente vai fazer uma subtração. Então, a gente monta força resultante, vai ser igual a força 1 menos força 2. Então, a força resultante... Isso, muito bem. A gente tem aqui 4,2 menos 3,6
Então, a gente vai ter aqui a força resultante de 0,6 newtons. E a gente tem que dizer que o sentido é horizontal, né? Para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque a força 1, ela é maior do que a força 2, tá? E para finalizar, a letra D, a gente tem aqui força 1, 2,5, força 2, 0,8, igual no exercício B. Só que agora, né, a gente tem o mesmo sentido. Então, a gente vai montar assim. Força resultante vai ser igual a força 1 mais força 2, porque elas estão no mesmo sentido, certo? Força resultante vai ser 2,5 mais 0,8. Senhor Jefferson, dá quanto? Com preguiça. Preguiça não é a resposta certa, senhor Jefferson? 3,3. Muito bem. 3,3 newtons com a direção vertical e o sentido para baixo, tá certo? O quê? Aqueles cachorros amarelos lá, quer ver uma banana que tá andando? Não, tá aquelas pessoas amarelas lá, que o homem lá fica direto comendo coisa. Então, eles mesmos. É o quê? Caramelo, mas... Posso passar para os próximos exercícios? Eu não entendi, foi nada. Tem alguém que ainda está copiando? Qualquer coisa eu já tô mandando no grupo, tá bom? Mano, ainda não. Tem um assunto altos veneno. Eu acho que foi... Não foi House Preto. Tá desligada mesmo o microfone. Essa é House Preto, mas House Vermelho. O Felipe tá dizendo que não consegue ouvir ninguém no Google Meet. Você sabe por que está acontecendo isso, Jefferson? Não. O quê? O Felipe disse que não consegue ouvir ninguém no Google Meet. Ou pode ser o fone do computador que estragou. Entendo. Ou pode ser o fone do computador que estragou, por isso que ele não consegue escutar. Ou ele tá com o som muito baixo. Bom, vou continuar aqui então, tá bom? Se alguém precisar que eu volte, é só pedir. Eu volto aí, tá bom? Pergunta 8, 9 e 10 são problemas que a gente vai tentar resolver sem imagem, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um carro de 1 tonelada 200 mil quilos, deve ser isso. 200 quilos. 1 tonelada tem 1.000 quilos. Então, 1 tonelada e 200 quilos, né? 1,2 toneladas, pode ser, né? Ela vai trafegar por uma rua tranquila, com velocidade constante, quando o motorista percebe um cachorro dormindo na pista. Ele vai frear o veículo empregando uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, conseguindo pará-lo antes de chegar ao animal. Determine a força resultante necessária para parar o veículo, considerando essa medida aqui de 1 tonelada, 1.000 quilos. Tá? Bom, a gente sabe que aqui o carro tem 1 tonelada e 200 quilos. Ó, aqui o carro tem 1 tonelada e 200 quilos. 1 tonelada é 1.000 quilos. Então, aqui o carro vai ter 1.200 quilos. Tá? Isso aqui a gente tem que saber, né? Fazendo os cálculos de cabeça. Então, a gente já sabe que o carro ele vai ter 1.200 quilos. Então, a gente tem que registrar que a massa do carro é de 1.200 quilos. A aceleração do carro é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, a gente tem que determinar a força resultante. Então, a resolução ficaria assim, ó. A massa, 1.200 quilos. A aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante é nosso desafio de descoberta, né? Então, a resolução ficaria assim, ó. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. O motorista estava vindo andando normalmente. Aí a força resultante... A força resultante vai ser 1.200 vezes menos 5. Como a gente tem 2 sinais aqui, a gente coloca menos 5 entre parênteses. É o quê? Aqui a aceleração não é menos 5? Então, eu não posso tirar o sinal. Eu não posso jogar o sinal de menos fora. Ele tem que ser considerado. É menos 5. Ou seja, ele está fazendo uma desaceleração. Quando o sinal é negativo,
nós estamos empregando o conceito de desaceleração. Então, aqui a gente tem 1.200 vezes menos 5. Por que esse vezes menos 5? Porque a massa é 1.200 e a aceleração é menos 5. E a minha fórmula é força resultante, que é igual a aceleração, aliás, massa vezes aceleração. Eu não posso descartar o sinal de menos. Não posso descartar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta de matemática. E você sabe que quando o 1.200 ele é um sinal positivo e o 5 ele é um sinal negativo, sinal diferente, o resultado é negativo. Não é isso que a gente vê em matemática? Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, eu tenho um sinal... Aqui ele não aparece. Por que não aparece? Porque o número já é positivo. Pelo número ser positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui. Então, eu já sei que o 1.200 é positivo e que o menos 5 é negativo. Mais e menos é menos, o sinal vai ser negativo. Então, eu vou ter 1.200 vezes 5 dá 6.000, certo? Então, vai ser menos 6.000 newtons, tá? Por que o sinal da força é negativo? Porque a gente também está falando sobre a questão do movimento de desaceleração. Quando você fala em aceleração, você fala em número positivo. Quando você fala em desaceleração, você fala em número negativo, certo? Oi? Ô, João, Arthur, desliga o microfone aí, doido. Deixa eu acionar aqui a minha calculadora, que vai ter aqui alguns cálculos que eu vou precisar dela, né? Então, deixa eu acionar aqui a minha calculadora. Eu desliguei, mas se você estiver falando, eu não estou falando na parte de vocês. É o quê? Tira a mão de mim, doido. Ó, então, aqui, ó, se eu for calcular, ó, 1.200, né, vezes 5, eu teria 6.000. Como aqui é um resultado que é menos 5, automaticamente eu preservo o sinal de menos, porque eu estou falando de desaceleração. Por isso que o resultado ficou negativo, tá? O resultado vai ficar negativo toda vez que a gente vai falando de desaceleração e vai ficar positivo toda vez que a gente falar de aceleração, tá? O que foi, Scooby? Ó, bate meu cachorro. Seu cachorro? Cadê o cachorro? Scooby. Aqui, meu cachorro. Cachorro. Ele faz aquele que ele fez. Ele é pitbull, ele é o pai daquele outro. Ai, meu Deus. Desgraça. Eu tenho medo de pitbull. Então, agora a gente vai fazer a 9, tá bom? Vamos fazer aqui o exercício 9. Exercício 9. Uma bola de boliche de 2 quilos sofre a ação de uma força resultante de 8 newtons. Qual será a aceleração adquirida pela bola? Então, aqui nesse ladinho aqui, ó, nesse cantinho, você vai anotar os dados da questão, tá bom? Nesse cantinho aqui, sempre você anota os dados da questão. Você vai anotar a massa, né? A bola de boliche, que ela tem 2 quilos. A força resultante, que ela é de 8 newtons. E a aceleração, né? Que é o que a gente quer saber, qual que será a aceleração. Então, aqui é incógnita, né? A resolução do problema fica assim. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante eu já sei aqui, ó, é 8. E a massa eu já sei aqui, ó, que é 2. Então, eu já sei a força resultante, já sei a massa, já sei a aceleração. Aí fica fácil. 8 vai ser igual a 2 vezes o quê? 2 vezes 4, né? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Esse aqui acho que foi o mais simples que a gente fez até agora. Aham. Pode repetir, por favor. Esse aqui, você não entendeu?
Mais ou menos. Ó, você tem que prestar atenção nos itens que o próprio problema já nos entrega. E depois você tem que prestar atenção na bola, que é 2 quilos, e a posições de 8 níveis. Isso. E depois você presta atenção na equação. A equação é força resultante igual a massa vezes aceleração. Certo? Força resultante vai ser sempre igual a massa vezes aceleração. A força resultante a gente já tem aqui, é 8. Né? Força resultante vai ser igual a massa é 2, vezes a aceleração. Que número vezes 2 dá 8? 16. Que número vezes 2 dá 8? 4. 4, né? Então, a aceleração vai ser 4, porque a equação já está pronta. 8 vai ser igual a 2 vezes 4, certo? Então, é 4 metros por segundo, porque a aceleração é sempre medida em metros por segundo. Certo? A massa sempre vai ser medida em quilos. A força resultante sempre vai ser medida em newtons. E a aceleração sempre vai ser medida em metros por segundo. O número 10 vocês podem fazer sozinhos. Ó, uma caixa está em repouso sobre um plano horizontal e perfeitamente liso, quando sofre a ação de uma única força de intensidade igual a 6 newtons, tá? E adquire aceleração constante de 0,4 metros por segundo. Aqui você vai determinar a massa. Então, o que você não tem aqui é a massa, tá certo? A massa você não tem. Então, aqui você vai colocar os dados aqui, ó. Massa, você não tem, a massa vai ser a interrogação. A aceleração é 0,4 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante é 6. Aí você se preocupa em seguir essa resolução aqui. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 6 newtons, você já tem a força. Então, força resultante vai ser igual a 6, igual a interrogação, vezes 0,4 metros por segundo ao quadrado. Né? Aí fica fácil. É só você procurar o número que multiplicado por 0,4 vai dar 6. 15. Esse é meu garoto. Tá bom, Pri? Orra, vai de novo. Eu errei e acertei. Caramba. Tipo, Vamos lá, então. acertei, só que eu achei que estava errada, aí eu fiz de novo e eu errei. O segredo é só prestar atenção nas grandezas do problema e prestar atenção aqui, ó, na fórmula. O resto dá tudo certo. Ó, se você coloca aqui todos os dados, ó, força resultante, que eu já tenho, que é 6 newtons. A aceleração, que eu já tenho, que é 0,4 metros por segundo. A massa eu não tenho, é isso que eu quero descobrir. Aí eu vou fazer aqui a minha fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante eu já sei que é 6. A massa eu não tenho e a aceleração é 0,4. Eu tenho que descobrir que número vezes 0,4 dá 6. E aí vai ser o 15. Só dividir. Isso. É só dividir 6 por 0,4. É isso que eu ia dizer. A gente faz uma divisão, que é a operação inversa, né? Eu tenho aqui 6, né? Eu vou dividir por 0,4. Aí eu vou descobrir o número, 15, né? Então, assim, eu descobri aqui, ó, que é 15 quilos, certo? Então, agora eu já sei que a caixa, ela tinha 15 quilos. Parabéns, Jefferson. Sensacional você, hein, cara? E é porque você não quer fazer a atividade. Imagina se tu quisesse fazer. Legal. Legal. Da hora, legal. Ai, meu Deus. E logo, quando eu comprar a tinta vermelha e amarela, eu vou fazer o próximo desenho. O Charlie Júnior ainda tá em dúvida se hoje é quinta ou quarta-feira? Hoje é quarta. Eu vou fazer campeão, para não falar era hoje. Hoje é quarta, mano. Acho que já é sexta, mano. Já é sexta. Ah, eu queria. Ah, mas eu queria, viu? Ah, mas eu queria.
Galerinha. Pelo amor de Deus, não me muda. Não me muda. Hoje é sábado feira. Amanhã é sexta e depois amanhã é domingo. Ah, Jefferson, Sábado feira, assim. se o stand do Kira, o Kira Queen, ele comeu um sorvete, ele usar aquele pode de volta no tempo, ele pode comer o sorvete de novo? nossa. Sei lá. Meu Não me Deus, que pergunta isso. viagem. Peraí, tia, bora raciocinar aqui. Diga. Se eu tenho R$2, eu passo pra carregar o celular dele. Ah. Eu não entendi. O Moreira vai sair pra carregar o celular dele. Deixa eu Certo. falar, menino. Luiz Henrique tá aqui? Luiz Henrique tá aqui? Tá. Tá, Mas eu fico falando. triplo 03. Quem é esse nome estranho aqui que eu não conheço? Jucílio, quem é? Ah, gente, contei duas imagens. É o que eu falei fazer. Só que eu não tenho falta de dor que eu faço. João Pedro, Juscelino Lima, João Pedro. Que meu celular tá completo. Tá bom. Não, você eu já coloquei presença, eu só queria saber quem era. Tá Ah, bom. Fábio, enviei duas imagens. Aí, essas imagens eu tô indecisa entre fazer. Ah, Aí, um é de fogo e um era de planta. O primeiro era de planta. E eu não sei qual é que eu faço, porque os dois são muito bons. Eu tô pensando em uma ideia muito boa pra poder decorar eles. você mandou pra mim no privado? O de planta, eu faço assim. Eu tô pensando em colocar alguns espinhos, umas flores e tal. E o de fogo eu tô pensando em colocar uma chama. Só que eu não sei qual deles eu faço primeiro. A gente vai dar um jeitinho. Espera só um pouquinho que a gente já chega lá. Fazer de água, bem mais fácil. Gente, olha aqui. Vamos fazer aqui esses exercícios aqui. Esse aqui é bem gostoso de fazer, porque a gente já sabe que quando a gente tem uma movimentação de algum item em direção oposta, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a subtração. E quando a gente estiver na mesma direção, a gente vai fazer uma adição, né? Então, a gente precisa observar aqui a questão da aceleração, né? Sabendo que a caixa, ela tem uma massa de 5 quilos. Então, aqui vocês vão perceber o que o problema está exigindo. Nas situações representadas aqui a seguir, a caixa ela vai sofrer uma ação simultânea de duas forças agindo na mesma direção. Então, você vai determinar o módulo da aceleração do conjunto em cada situação, sabendo que a caixa é igual a 5 quilos, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai, essa aqui você pode usar a calculadora, tá vendo? A indicação do próprio livro. Primeiro a gente vai determinar a força resultante, tá? Porque não tem como a gente saber aí a questão do módulo da aceleração, né? Se a gente não souber aí a força resultante. Então, a força resultante a gente vai determinar através de uma adição ou de uma subtração. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente vai determinar a primeira força resultante. Força 1, 4,2 newtons. Força 2, 3,6 newtons. Como são direções opostas, a gente subtrai, né? Então, seria força resultante é igual a F1 menos F2, vai ficar igual a 0,6, tá? Porque você vai colocar 4,2 menos 3,6, tá? Ok. Agora, a massa é de quantos quilos mesmo? 5. 5. Para eu saber a aceleração agora, ficou difícil, né? Eu sei a minha força resultante, beleza, 0,6 newtons, né? Sei aqui a massa, que é de 5 quilos, mas não sei a aceleração. Eu vou determinar a aceleração. Quem lembra como que é organizada mesmo a equação? Quem lembra? Força resultante é igual... Força resultante igual a massa. A massa. Isso. Força resultante é igual a força.
Ó, força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é uma equação que é para sempre na cabeça de vocês, tá? A força resultante é 0,6, a massa é 5. Agora eu tenho que descobrir a aceleração, que eu não tenho, tá? Então você vai montar como isso aqui, ó. Força resultante 0,6, massa 5 vezes a aceleração, né? Eu quero saber que número vezes 5 vai ser igual a 0,6. Para isso, eu faço o contrário. Eu pego 0,6 e divido por 5. Vai dar quanto? Ó, vamos fazer aqui na calculadora para vocês poderem entender. 0,6. Não quer descer? Ah, pronto, aqui desceu. Ó, o problema aqui, ó, está me pedindo que número que eu posso multiplicar por 5 que vai dar 0,6. Se é uma multiplicação, para eu saber qual número eu vou encontrar, eu vou fazer uma divisão, tá? Então, eu vou pegar aqui 0,6 e eu vou dividir por 5. Aí vai dar 0,12. Aí você faz a prova real, né? 0,12 vezes 5 é igual a 0,6. Tá vendo? Então, qual será o meu resultado? O meu resultado vai ser 0,12 metros por segundo. Tá? Para você encontrar a aceleração, basta fazer uma divisão. Tá? Você vai dividir aqui, ó, o resultado por esse número aqui. Aí você encontra os metros por segundo. Aqui é do mesmo jeito. Primeiro, a gente vai determinar a força resultante, tá? Desliga esse microfone! Desliga o microfone, cara. Meu Deus. Pronto. Nossa. A força resultante aqui... A força resultante aqui, ela vai ser diferente dessa, tá? A gente tem os mesmos números, a mesma grandeza aqui e a mesma massa na caixa. Só que aqui a direção é igual, as duas estão indo na mesma direção. Então, a gente vai descobrir aqui um outro resultado para a minha força resultante. Uma vez que aqui o F1 é 4,2 e o F2 é 3,6 e na mesma direção eu vou somar. Então, força resultante vai ser igual a força 1 mais força 2, que é igual a 7,8 newtons, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro exercício. Eu já sei quais são os dados. Os dados são o seguinte, ó. Força resultante é igual a 7,8 newtons, a massa é 5 quilos e a aceleração eu não sei, eu vou descobrir agora. Então, a gente aplica aqui, ó, a segunda lei de Newton, que é o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou montar da seguinte forma. Força resultante eu já tenho aqui, 7,8 é igual a 5 vezes a aceleração. A pergunta é, qual é o número que eu posso multiplicar por 5 que vai dar 7,8? Para isso, eu vou pegar 7,8 e vou dividir por 5. Eu pego esse número e divido por esse. Então, você pega a calculadora, né, para fazer esse cálculo. 7,8 dividido por 5. Deu 1,56, certo? Então, significa que é esse o número que você vai colocar aqui, tá? Então, o meu resultado é 1,56 metros por segundo. A aceleração, certo? Então, você pode complementar depois. Força resultante 7,8 é igual a massa 5 vezes 1,6 metros por segundo, certo?
totalmente sobre ciência. Totalmente, não tem diferença não. Não vai falar que o Newton ficou sem falar obrigado pra ninguém também não, né? Não. Vai ser muito pior. E eu tenho R$ 2 no meu bolso. Quê? Eu tenho R$ 2 no meu bolso. Eu tenho R$ 2 no meu bolso. Aí eu tô na rua e eu vejo uma pessoa que comprar de R$ 4. Dobro do meu bolso. Se eu fizer um plano, assaltar o meu plano, eu vou ter R$ 4, Deus. O quê? Ai, meu Deus. É o quê? É o quê, moço? Bonito. Se eu for assaltar teu cone, eu vou dizer mais nada. Os pretos bebem água gelada. Deixa eu fugir um pouco do assunto aqui. Não sei se vocês acompanham o canal Nostalgia do Felipe Castanhari. Ele lançou, tem já acho que umas 2 semanas, eu acho, ele lançou um documentário muito interessante falando sobre aquele físico famoso que faleceu, tá com 2 anos, que eu esqueci agora o nome dele agora, o Hawking. Eu esqueci o nome dele agora, o primeiro nome. Eu assisti 2 vezes aquele documentário, né? E eu fiquei assim impressionada, né, com a inteligência de um cara que sofria de uma doença, né, que fez com que ele todo se paralisasse, todos os músculos do corpo dele paralisaram, mas a mente dele permaneceu assim ativa, e o cara deixou um legado muito intenso para a humanidade, né? Eu vi. Gente, isso prova que se você tiver vontade, se você tiver força de vontade, e se você condicionar o seu cérebro, a sua mente, né? E se você também tiver fé, né? Você tem que ter fé em Deus, fé em você. Você pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou do que você planeja fazer, né? Aquilo ali me inspirou demais, não por conta da física em si, mas nos dá força para pensar melhor na vida, né? Tia pai, Oi? tem no filme dele. Eu não vi o filme ainda, cara, mas tenho maior vontade de assistir. Só por causa do documentário. Assisti só o início. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que tudo tá tão difícil pra gente, né? Tá tudo tão difícil, mas poxa vida, meu, o cara ficou paralisado quase que 50 anos da vida dele e produzindo coisa. Cara, isso aí me mexeu demais. Eu tô aqui com saúde, me mexendo, falando, me movimentando, e eu tô fazendo o que da minha vida? Então isso me mexeu, né? Nada não também. Eu tô investindo na vida de vocês, viu? E eu quero retorno lá na frente, viu? E aí, Fábio, Vocês vão se formar aí, viu? Em medicina, em advocacia. Eu quero tudo de volta, viu? Que eu tô investindo em vocês. Vamos naquele vídeo que eu escolhi, hein, Fábio? Me ajuda aí, rapaz. Eu também Me deu uma luz aí. Vamos continuar aqui. Pergunta 12. A força normal é a reação da força-peso? Sim. Sim? Sim. Sim. Eu concordo, né? Eu acho que sim. Eu acho que não, hein, gente? Porque aqui, se você disser que a força normal é a reação da força-peso, você está dizendo que a força-peso é a ação dessa reação, e não é assim, viu? Então, a força normal e a força-peso, elas não formam para ação e reação, tá? Ela não é ação e reação uma da outra, não, tá? A força normal, ela vai ser uma reação ao contato de uma superfície, tá? Então, a gente já falou sobre isso. Lembra quando a gente mostrou a imagem do livro em cima da mesa? Pronto, a força normal, ela é a reação do contato com uma superfície. O livro fica em cima da mesa, não é por causa da força peso, é por causa da força normal, né? Porque ali ela está tendo um contato com a superfície. A força peso é a força que nos atrai em direção aí ao centro da Terra, é a força gravitacional. Aqui na B diz assim, qual a intensidade, a direção e o sentido de um par de forças, ação e reação?
né? Aqui o para-ação e a reação têm a mesma intensidade, tá? Aqui quando a gente fala de ação e reação, tá? Ela tem a mesma direção, só que elas têm sentidos opostos. Por exemplo, a memória que vocês têm que ter quando responde uma questão como essa é você em cima de um barquinho, em cima do lago, né? Quando você vai pular do barco para você pisar em terra firme, você exerceu aqui o para-ação e o reação, certo? Ou seja, a mesma intensidade que você pulou, a mesma intensidade que o barco se afastou para o lado oposto, tá? Então, a intensidade ela vai ser a mesma, mas o sentido vai ser oposto, tá? É como se você também tivesse aí, por exemplo, batendo seu dedinho aí toda hora, né, na quina da mesa, né? A reação vai existir, a ação e a reação vai existir, mas o sentido é oposto, tá? A intensidade é a mesma, mas os sentidos são opostos. Cada um vai para um lado oposto, tá? Aqui, nessa imagem, tá dizendo assim. Tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí, por favor. Desliga o microfone. O microfone! Aê, valeu. Então, a imagem ela vai mostrar aqui, ó, uma criança levantando um carro, tá? Uma criança, uma menininha levantando um carro. É a filha de Hancock. Essa situação aqui é possível? Tecnicamente falando, sim, já que a folia meio que distribui o peso. Isso, exatamente. Só que o que acontece aqui? É a filha do site. Nessa imagem, a gente está vendo apenas polias fixas. Se você tivesse polias móveis, aí você poderia fazer esse tipo de ação usando a força de uma pequena menina. Como essas polias elas estão fixas no teto, quem vai puxar esse carro aqui precisa exercer uma força muito maior do que se as polias estivessem móveis, como a gente viu na aula passada. Então, tecnicamente, como você falou, sim, se as polias estivessem móveis. Como as polias estão fixas, isso não vai ser possível. Então, você pode representar a resposta da seguinte forma, ó. Não, porque são utilizadas somente polias fixas. Para levantar o carro, a criança deveria usar uma associação de polias móveis. Aí sim, o peso do carro seria distribuído e ela poderia fazer o levantamento do carro facilmente. Mas nesse caso aqui, particularmente dessa situação aqui, ela não pode fazer isso. Tá bom? Novo tudo de treino. Pra se achar forte. Eu vi esse treino aí, é hardcore, né não? Caramba. Vamos treinar, vamos lá, filha, vamos treinar. Você tem 5 anos, mas você tem que entrar no ritmo. Bora lá. Bora, vai ficar bora. Ela é filha do pai, velho. Vamos sair dessa preguiça, bora lá. Certeza que ela é filha do gás sem feito. Nossa, andar com as mãos. Certeza absoluta. É filha do Rock Lee, velho. Não é do gás sem feito, não, mano. Não é não, mas... É do gás sem feito. Nossa, já até imagino o Caio falando, vamos lá, filha, desabraço por da juventude. Nossa, nossa, genial, você é doido, mano. E o Metal Lee lá atrás. Metal Lee lá atrás. Eu tenho que treinar para não ficar para trás. Vamos lá. Vamos lá, papai, nós vamos conseguir. Tipo... eu vou passar pro último exercício, posso? E o Boruto fazendo merda. Ó, tem um último exercício aqui, que é para você identificar as máquinas simples. Não. Tá bom? Esse é bem simples mesmo, bem gostoso, ó. Quais são as máquinas simples? Esse aqui, você daria que nome para ela? Pedra na vara. Isso. Como é que é, Jefferson? Pedra na vara. Alavanca, pedra na vara. Pedra na vara. Essa daqui? Polia. E essa daqui? Poliana. Hã? Rampa, muito bem. Isso. Rampa ou plano inclinado, muito bem. Rampa. Eu tem mesmo, irmão. Hein? Achava que estava errado, eu acertei. Acertou, ué. Claro que acertou. Não poderia ser diferente. Você acha que poderia ser diferente? Claro que não, cara.
Aqui é sétimo ano, você é maluco, é sétimo ano. Sétimo ano, cara. Na verdade, o sétimo ano é uns caras de 13 anos, só que tem atitude de criança. Uai, e deveria ser diferente? Diga Não. isso por você. Quem é que está exigindo de você maturidade nesse momento? Rapaz, Meu amigo, Não. nem todo mano, tem Rapaz, direito. viva a Aproveitar a vida. vida enquanto é jovem. É, que eu brinquei de boneca até 18 anos, tô boa, feliz demais. Tive uma adolescência, uma Vou ficar com infância. o telefone até eu morrer. Eu tive uma infância maravilhinda, que é isso, cara? É, Rapaz, cara, não usa a palavra mais. se já apareceu, já apareceu. Faz tempo. apareceu, faz um tempinho. Energia agora. térmica. Quando você pensa em energia Energia térmica, você pensa em térmica. quê, gente? Você pensa em energia Garrafa. térmica, você pensa em Garrafa garrafa. dessa. Boa, muito bom. Que mais? Garrafa. Energia solar. Freezer. Boa. Geladeira. Energia térmica, eu penso em energia solar. Tá bom, muito bem. Então, Caixa ó, de isopor. aqui a gente tem um iglu. É verdade, garrafa, energia solar. Luz. É. Você sabe que o iglu ele é feito de gelo, né? O brilho. Esse iglu aqui, ó, é uma casinha feita de gelo. Engraçado é que o gelo mesmo, Uau! ele isola, né, o frio externo, né, deixando aquecido por dentro, né? Aqui os esquimós, né, que vivem lá, né, nos lugares congelados, O né? telefone tá demorando. E o iglu ele serve para que eles se protejam aí das baixas temperaturas, né, nesses tia. extremos polares. Oi. Assim, você quer fazer isso? Mano, se eu fizesse Aqui, muito sim, velho. Você sabia que aqui dentro do iglu, a temperatura média, 40 graus. ela pode chegar a 40 graus. Uau! 40 graus é mais do que tá aqui agora, nesse momento, né? É. Então é assim, se botar aqui no Ceará, ferrar inclusive. Não, aqui não dá. Nossa, Porque o gelo derrete, né? É, o gelo derrete. O cara faz um churrasco, a gente. Do Brasil essa água. No Brasil, você pega um bronze bem rapidinho. Mas aí entra a pergunta, como é que esse calor fica armazenado aqui dentro? A gente vai ver isso aqui já já. Pegaram um cearense e colocaram aí dentro. Ah, sério, né? Chegando no inferno. Patrícia, Oi. Patrícia, Oi. sabe como é que se faz um iglu no Brasil? Pega um monte de papel higiênico. É só comprar um freezer e entrar dentro. Nossa. Aí, ó. Aí você foi inspirado pela imagem, né? Eu já vi gelo, eu já vi gelo. Na tua geladeira. Pois é, mas olha só que interessante. Ninguém nunca viu. É. Então, a gente vai falar do que agora? A gente vai falar de alguns fenômenos, né? E a gente também vai ver algumas grandezas de temperatura e calor, né? Que são muito relevantes. Até agora a gente já viu várias grandezas, né? De força, de massa, de aceleração. Agora a gente vai ver a questão térmica, né? Eu não A quero. gente vai ver aqui. Por exemplo, para aumentar o tempo de conservação do alimento, por exemplo, a gente pode colocar em uma geladeira e um freezer, né? Por quê? Porque a geladeira e o freezer, elas vão diminuir, né, a temperatura, conservando o alimento, né? E se Mas não pra tiver gente... sal? Exatamente. Mas para a gente preparar o alimento, a gente não pode recorrer a um ambiente muito frio. Para a gente preparar o alimento, a gente precisa aumentar a temperatura, fornecendo calor, né? Através ali da chama do fogão, por exemplo. Assim a gente pode preparar o alimento, né? E cada alimento, ele também vai corresponder de uma forma diferente a essas temperaturas diferentes. Por exemplo, se você pega uma cenoura, por exemplo, a cenoura é legal. Você pega a cenoura que está aqui na geladeira, ó. Na geladeira, ela vai ficar bem sólida, certo? Quando você retira ela da geladeira e você coloca ela no fogo, ela vai ficar mais maleável, ela vai ficar mais molinha, né? Por quê? Por causa da temperatura. Aqui a gente reduz a temperatura para aumentar o tempo de conservação do alimento. Aqui a gente aumenta a temperatura, né? Para a gente poder ter aí uma mudança na produção do alimento, mudança consistente, né,
no material que a gente está utilizando para fazer o alimento. Então, essas grandezas, elas vão ser estudadas por um termo que a gente chama de termologia, certo? Termologia é uma palavra que vem do grego, termos no caso, né, significa calor, logia estudo, o estudo do calor. E a termologia, ela vai investigar os fenômenos que estão relacionados ao calor e os principais efeitos que a gente tem oferecido sobre esse elemento. Como eu acabei de falar para vocês sobre a cenoura, né? Por que ela se comporta dessa maneira em diferentes temperaturas? É isso que a termologia, ela estuda e ela investiga. Se você vir comigo aqui para a página 35, né? O que a gente vai perceber aqui, ó? A gente vai falar sobre termômetros. Inclusive, outra recomendação que eu faço para vocês aqui também, o Iberê Tenório do canal Manual do Mundo fez um vídeo falando sobre os termômetros infravermelhos, que eu assisti ontem e eu recomendo demais que você assista, porque é simplesmente fantástico, tá? Tem muita gente que acha que os termômetros infravermelho causam câncer nas pessoas. Assista lá aquele vídeo do Manual do Mundo, é sensacional, tá? Eu sei que você vai ficar revoltado. Eu sei. Eu sei que você vai ficar revoltado. Já baixa os antivacina, agora é isso. Vai vendo. Vai vendo. Mas ele dá uma explicação tão legal e ele utiliza não somente o termômetro infravermelho, mas ele também tem uma câmera térmica. Muito massa. Eu vou indicar para vocês aqui nos comentários do grupo, para vocês verem que massa que é. Mano, só falta um terraplanista invadir aqui falando, explicando por que a Terra é plana. É verdade. Realmente. Bom, vamos seguir, né? Já vi que vocês estão rigidamente aí, né, revoltados com essa situação, mas continuemos. Bom, então a gente já sabe que um objeto ou um alimento, ele pode ficar mais liso ou até mais áspero, mais maleável ou até mais rígido, mais quente ou mais frio, né? De acordo aí com a temperatura que ele é submetido. Isso aí a gente já viu, né, quando eu dei a explicação para vocês aqui da cenoura. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode observar agora como que esse calor, como que essa temperatura é medida. Então, a gente utiliza equipamentos chamados termômetros, tá? O termômetro, ele vai ser vamos dizer assim, um item de precisão, né? Que ele vai conseguir mensurar alguns critérios que são estabelecidos através da temperatura, né? Tem diversos tipos de termômetros, né? Como eu falei para vocês aí, o termômetro infravermelho agora, mas na minha época, para tirar a temperatura, a gente utilizava aquele termômetro de mercúrio, né? Tinha mercúrio dentro do termômetro, né? A gente vai ver o funcionamento dele aqui nas próximas aulas, tá? Enfim, a toxicidade. Aqui nesse esquema gráfico que está aí no livro na página 35 de vocês, você consegue imaginar melhor como é que acontece quando há aumento de temperatura em um determinado corpo. Então, aqui a gente tem uma garrafa PET, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem as partículas, né, se compondo de uma maneira adequada. Quando a gente oferece calor, ou seja, a gente aumenta a temperatura, você percebe uma movimentação muito mais rápida e muito mais acelerada, né, das moléculas que são agitadas, né? Então, as partículas são agitadas dependendo aí do aumento da temperatura. E é assim que o termômetro infravermelho e que a câmera térmica captam a variação de temperatura. Agora, a temperatura, na verdade, ela é o grau médio de agitação das partículas. A gente viu aqui agora por conta desse desenhozinho. Ok. Ela é simbolizada pela letra T maiúscula, certo? E a sua unidade, né, muitas vezes a gente pode também medir por Kelvin ou por Celsius, né, que é como a gente costuma medir a temperatura do clima aqui, por exemplo, né? Nesse momento, em Tabuleiro deve estar assim uns 200 graus Celsius, que está quente, que só a desgrama nesse lugar, né? Então, simplesmente a gente vai conseguir medir a temperatura de um lugar
ou de uma pessoa, ou de um determinado objeto, porque as partículas começam a se acelerar e a se movimentar muito rapidamente. Essa agitação de partículas, elas vão compor aí um corpo e a sua temperatura. Então é isso que acontece. Lembrando que quando a gente também aquece, né, qualquer recipiente, por exemplo, a tendência é que esse corpo entre num processo chamado dilatação. Você já deve ter ouvido falar disso, né? É uma situação que a gente utiliza para, por exemplo, eu não sei como é que a gente chama as pessoas que trabalham colocando os postes na rua. Eles trabalham instalando os postes de energia elétrica nas ruas. E geralmente, se você prestar atenção na rua, quando você sair agora, preste atenção, os fios, eles não são colocados bem esticadinhos. Os fios, eles são colocados com uma barriguinha, né? Quando ele dilatar, ele estoura. Isso, exatamente. Porque ele tem que ter uma média, ele tem que calcular que esse fio durante o calor, ele vai sofrer aí uma espécie de uma dilatação, mas à noite ele vai comprimir. Tem né? que ter uns 3 metros sem ser esticado, porque senão o calor que faz aqui. Então a gente precisa ter essa estimativa aí, né, de sobra do fio, para que o fio não estoure, né, que nem o Deville colocou aqui pra gente. Se fosse aqui no Ceará de verdade, os caras tinham que colocar o fio até no chão. Vai que coloca, né, Jefferson? Ó, esse aqui é um termômetro, como eu falei pra vocês, a escala dele é em Celsius. A gente vai ver direitinho na próxima aula o que é essa marcação em Celsius, o que é essa marcação em Kelvin, o que é a marcação em Fahrenheit. A gente vai ver bem direitinho quais são as unidades de medida térmica, tá bom? Que a gente utiliza e qual que é a padrão em cada lugar do mundo, tem um padrão, né? Quem quer falar? Aqui no Ceará o padrão é frio, quente e nível Depois só se criar. Tem por aí. Frio, quente. Pegando fogo. Inverno. Menos quente, calor da peste. Calor da peste. Menos quente. Calor da peste, inferno. Credo, gente. Mais Que inferno. coisa. entrou na Credo, gente. churrasqueira. Você é maluco. Bom, Piorar o sol, cara. Não tem como. vocês estão acompanhando aí no livro? Eu já estou na página 36. A gente vai encerrar aqui, tá? Nosso último conteúdo aqui é 36. Eu estou dando só uma aula de introdução, falando para vocês a respeito. Na próxima aula a gente vai se aprofundar. A nossa próxima aula de ciências, ela vai ser depois das atividades avaliativas. Então a gente vai voltar aqui e vamos rever esses conceitos de temperatura, tá? Por enquanto eu estou dando só uma introduçãozinha básica para vocês verem o que a gente está conhecendo mais à frente, tá? Então, para a gente medir a temperatura dos corpos, a gente vai usar o termômetro, como eu já falei. Esse aí é um dispositivo que ele vai funcionar baseado na mudança dessas propriedades, né, do corpo, da aceleração de partículas, né, e ele vai captar, então, a variação térmica dos corpos. Os termômetros que eles costumam ser chamados aí de tradicionais, eles são esses aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Eles são feitos de vidro. Claro que a gente hoje tem termômetro digital, infravermelho, né? Os mais modernos. Mas o termômetro tradicional, ele é assim, é um tubo de vidro, né? E alguns têm álcool aqui dentro. Os mais antigos, como eu falei para você, da minha época de infância, ele tinha mercúrio aqui dentro, né? E esses termômetros, eles são utilizados para eles são utilizados mais, acho que nos hospitais, né, hoje em dia. Eles são mais usados nos hospitais para verificar a temperatura do corpo das pessoas, né? Para poder verificar ali se está tudo bem de saúde, né? Qualquer variação na temperatura é considerado ali um problema de saúde. A febre, na verdade, no corpo, ela é um sinal de que algo não está bem no organismo, né? Ela é um fator de alerta, né? Ela é um alerta. Eu vi um meme no TikTok. Não tá bem. O cara estava conversando com o cérebro dele. Ele fala assim, nossa, tô muito quente hoje. Aí o cérebro dele fala, verdade. Aí ele fala, mas os vermes não sobrevivem no calor. O cérebro, verdade. E o cara, eu também não. E o cérebro falou, esse é o objetivo.
Ah. Quê? Não. Sempre existe mesmo quando tem cérebro, não é mesmo? Uhum. Então, para você observar aqui como é que é essa questão, né? Eu estava falando a respeito aqui do tubo de vidro, né? O vidro, se você parar para você pensar bem, o vidro ele é um material que é muito fácil você transferir calor para o vidro, né? Se você colocar, por exemplo, água gelada num copo de vidro, ele vai ficar frio. Se você colocar água quente num copo, ele vai ficar quente. Então, Se você colocar água quente no copo, você coloca a mão, sua mão é desintegrada. né? É. Então, aqui no Acabou. termômetro de vidro, ele é utilizado, o vidro é utilizado aqui justamente por isso, porque ele consegue absorver bem a mudança térmica, né? E aqui dentro, aqui nessa ponta, a gente vai ter um reservatório, onde o álcool vai ficar. E quando você coloca essa ponta em contato com o corpo da pessoa, ela vai sofrer uma dilatação, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Vai dilatar esse álcool e ele vai subir por dentro desse pequeno estreito chamado capilar. E aqui tem algumas marcações, né? E aqui a gente consegue definir a temperatura corpórea da pessoa, né? Então, se por acaso você tira o termômetro de perto do corpo da pessoa, ele vai resfriar e aí esse álcool volta de novo para cá, para dentro desse esse reservatório, certo? Então a variação que acontece aqui dentro desse volume, né, é a mudança de temperatura e acontece devido aí à dilatação, né? Ei, tia, Oi. você já fez isso de você pegar esse termômetro aí e colocar na lâmpada para fingir que tá doente? Não, eu vou te contar uma que eu fiz, mas não façam isso em casa, tá, crianças? Eu nunca fiz. Eu vou contar uma coisa que eu fiz, mas não façam isso. Esse irmão não era para pregar peça, não. Era até onde Não, ele eu vou encerrar contando pra vocês o dia em que Deus me livrou da morte, tá? Como eu falei pra vocês, o termômetro que a gente utilizava quando eu era criança, ele não era de álcool, ele era de mercúrio, né? E então, a dona Patrícia Bonitinha, ela teve a brilhante ideia de querer experimentar, ver como é que assim alterava a temperatura, né? Como é que a temperatura mudava assim e tal. E eu tava tomando café. Eu tava tomando café, sabe? E café pra mim, se não for pegando fogo na língua, não tá bom, né? Então eu tava tomando café assistindo TV Globinho, eu acho, né? Aí eu botei o termômetro dentro do café. O que aconteceu com o termômetro? Ele estourou na mesma hora, né? O líquido que estava dentro do termômetro, que é mercúrio, que é tóxico, caiu dentro do café. E eu fiquei pensando, caramba, mano, vou perder esse café aqui? Não, eu vou tomar esse café, né? Vou estragar café? Aí por 2 segundos me veio aquele negócio. E se tiver caído um pedacinho de vidro aqui dentro? Aí eu vou tomar, vai me rasgar toda por dentro. Aí eu joguei o café fora por, sim, livramento de Deus, porque eu ia tomar esse café com mercúrio e com certeza eu não estaria aqui com vocês hoje contando essa história. Então não faça isso. Não faça isso. O tio Robson tá aqui levantando as mãos. Como é que é, tio Robson? Faz aí, levanta as mãos aí. Tio Robson tá fazendo aqui, ó. Tio Robson tá levantando as mãos aqui. Perfeito. Gente, a tia Patrícia não tinha juízo naquela cabeça dela, não. Coloca na lâmpada. Patricinha, como está aqui?